Então vamos lá, a lógica da identidade. O conceito de identidade tem papel importante tanto na lógica quanto na filosofia da linguagem. Existem dois tipos de identidade considerados em filosofia. A identidade numérica, quando dizemos que uma coisa é idêntica a si mesma. Aqui, idêntico significa é o mesmo que. Por exemplo, em Frege, tanto em Frege quanto em Kripke, esse é o significado que está basicamente em questão. A estrela da manhã é idêntica à estrela da tarde. Ambas são Vênus. Pelé é idêntico a Edson Arantes do Nascimento. Ambos são a mesma pessoa. 7 mais 5 é igual a 12, é idêntico a 12, porque ambos têm a mesma referência, que é o número 12. Agora, terão para Frege sentidos diferentes. Então, a forma desses três enunciados é A é o mesmo que B. A igual a B. Diferente de A igual a A. Existe também, em filosofia, a identidade qualitativa, quando dizemos que uma coisa é idêntica a outra coisa que não é ela mesma. Por exemplo, meu automóvel é idêntico ao seu. Aquelas duas gêmeas são idênticas uma à outra. Então, não é uma coisa que é idêntica a si mesma, mas é identidade qualitativa e não numérica. Bom, em lógica, o que consideramos é a identidade numérica. Então aqui nós usamos as letras A e B para denotar o mesmo objeto, formalmente, mesmo que de diferentes modos. Frege chamava esses modos de Sinne, ou que são sentidos, ou modos de apresentação, Arte des Gegebenseins, que implicam a informatividade. Informatividade de um enunciado como a estrela da manhã, A é igual a estrela da tarde, B. E aqui nós temos uma referência única, que é Vênus, mas, diz Frege, nós temos dois sentidos. A estrela que aparece pela manhã, lá pelo nascimento do Sol, e a estrela da tarde que aparece lá pelo pôr do Sol. São modos de apresentação diferentes de Vênus. É por isso que é informativo quando eu digo que a estrela da manhã é a estrela da tarde, e não é informativo quando eu digo que Vênus é Vênus, que seria a da forma lógica, a maneira formal de expressar isso seria A é igual a A, e não A igual a B. Um problema central da filosofia da linguagem para Frege era o de explicar como, referindo-se ao mesmo objeto, enunciados do tipo A igual a A são tautológicos, nada os informando, enquanto os enunciados do tipo A é igual a B são informativos. E a sua resposta, eu já notei, é que, embora eles tenham a mesma referência, eles exprimem sentidos diferentes e são diferentes modos de apresentação. Em minha interpretação, os sentidos são regras parciais de identificação do objeto. Mas isso é muito complexo e, se quiserem, olhem o meu livro, capítulo 5, que é a interpretação de Frege, How do Proper Names Really Work? Em lógica, consideramos a identidade numérica. Aqui, as letras A e B denotam um mesmo objeto, mesmo que de diferentes modos. E Frege chamava esses modos de... Ué, mas isso é repetição. Não, não é tanto. Bom, o predicado é igual a, é o mesmo que, é um predicado relacional, só que você usa o sinal de idêntico ao invés de um R ou coisa assim. Então, você não deve confundir isso com um operador verofuncional. Não é nenhum operador. É apenas um predicado relacional de dois lugares. Por isso, o enunciado tipo A é o mesmo que B é entendido como uma fórmula bem formada atômica, como R a B. É um tipo de R a B. Então, aqui eu uso alguns exercícios que valem nota aqui para serem entregues a mim. Mary Evans e George Eliot. Aqui está. Você coloca E igual a G. Mary Evans e Eliot.
Jorge. Mary Evans não é George Eliot. Você escreve, não é o caso que E igual a G, ou E é diferente de G. Veja só, não é o caso que R é B. Então, não é nada de errado em colocar a negação na frente da relação. Ou, existe Mary Evans, existe X tal que X igual a E. X é o mesmo que E. Ou, se Mary Evans é George Eliot, então ela escreveu Middlemarch. E é igual a G, então E escreveu Middlemarch. O E maiúsculo escreveu. E agora vejamos. Mary Evans foi a melhor novelista inglesa. Para todo X, se X é novelista e X não é Mary Evans, então X não é maior que Evans. Ou X é menor que Evans. Bom, não é o caso que X é maior que Evans. Isso poderia ser precisado melhor. Agora, vamos ver umas coisas mais complexas. Existem exatamente duas coisas. Existe X e Y, e existe Y, e não é o caso que X é o mesmo que Y, e para todo Z, ou Z é X ou Z é Y. Então aqui está o número 2. De novo, existem pelo menos dois escritores de Middlemarch. Existe X e existe Y, tal que X é o escritor de Middlemarch e Y é o escritor de Middlemarch, e não é o caso que X é igual a Y. Bom, regras de introdução da identidade. I igual. Para qualquer letra nominal A, nós podemos afirmar que A é o mesmo que A em qualquer linha de uma prova. Exemplo, prove o teorema. Para todo X, X é o mesmo que X. A é o mesmo que A. Você tem a introdução da identidade. Você pode em qualquer linha fazer isso. E com isso você pode dizer que para todo X, X é igual a X. Você pode introduzir o universal em 1. Então, para qualquer letra nominal, você pode introduzir a identidade e universalizar. Agora, lei da reflexividade da identidade. Outro teorema. A é o mesmo que A, introdução da identidade, portanto, existe X tal que A de X. Bom, isso é ponto passivo. Esse teorema afirma a existência de um objeto denotado por A. Ele se baseia no pressuposto de que nomes denotam objetos existentes na lógica clássica, ou na lógica freudiana, que é a que estamos considerando aqui. A regra de eliminação da identidade também é fácil. Se A e B, se A é igual a B, então os nomes A e B são intercambiáveis. Exemplo, mas vamos ver a regra. Bom, a regra vem depois. FA, A é o mesmo que B, então FB. É fácil de se entender. Quer dizer, um atributo que se aplica a A, se A é o mesmo que B, então esse atributo também se aplica a B. Quer dizer, se eu digo de A, Vênus, que ele é a estrela da manhã, e Vênus aparece à noite, eu estou dizendo, também posso dizer que a estrela da manhã aparece à noite como estrela da tarde. Agora, você tem FA, é uma premissa, A é o mesmo que B, portanto, FB pela eliminação da identidade em 1 e 2. Exercício falando nota, usando A é o mesmo que B como H para a redução absurda. Aqui você tem FA, não FB, portanto, não é o caso que A é o mesmo que B.
Óbvio, né? Agora, SA, não FB. Portanto, não é caso que A é o mesmo que B. O que você faz? Você tem as duas premissas, você coloca A é o mesmo que B como hipótese para redução absurdo. Aí você tem FA, você pode transformar em FB, e você, pela eliminação da identidade, 1 e 3, aí você conjuga em introdução da conjunção FB e não FB, isso é uma contradição, e agora por redução absurdo, não é o caso que A é o mesmo que B. Bom, ainda tem a lei da simetria da identidade. Para todo x e todo y, se x é o mesmo que y, então y é o mesmo que x. Bom, você pode provar isso usando o PC. Eu não vou considerar aqui a prova, mas vocês podem considerar que aqui embaixo, depois de tudo isso, você tem, se A é o mesmo que B, então B é o mesmo que A, para todo y. Se A é o mesmo que Y, então Y é o mesmo que A, por introdução do universal no Y, e depois introdução do universal no X, você pode dizer para todo X e todo Y, X é o mesmo que Y, então X é o mesmo que A. Ou é o mesmo, Y é o mesmo que X. Aqui está errado. Deve ser um X em vez de A. Bom, último teorema, lei da transitividade da identidade. É isso aí. Todo X, todo Y, todo Z, se X é o mesmo que Y e Y é o mesmo que Z, então X é o mesmo que Z. Identidade é transitiva, identidade numérica. E aqui está a prova para vocês considerarem aí como isso é feito. Lembrando que esse vídeo pressupõe que vocês tenham assistido e treinado os outros vídeos, porque a lógica é como uma escadinha, lógica clássica. Vocês têm que primeiro conhecer o cálculo proposicional para depois conhecerem o cálculo dos predicados. Não dá para começar pelo fim. Então, transitividade da identidade numérica. Embora a identidade qualitativa também pareça ser transitiva, diversamente da semelhança ou da similaridade, a semelhança ou identidade. Aqui vocês vejam bem, identidade numérica é transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Agora, a identidade qualitativa, se o meu carro é igual ao do João e o do João é igual ao de Maria, então meu carro é igual ao de Maria. Parece que a identidade qualitativa precisa ser transitiva. Isso é uma coisa importante. Agora, isso é diferente da semelhança ou similaridade. Se o meu carro é semelhante ao seu, o seu é semelhante de X, é semelhante de Maria, Maria é semelhante de João, o carro de Maria é semelhante de João, pode ser que o carro de João não tenha mais nada a ver com o meu carro. Assim é a noção de semelhança. O que é similaridade? É uma coisa vaga entre semelhança ou identidade. Pode ser identidade qualitativa, pode ser semelhança. Portanto, também não tem essa característica de ser transitiva. Na ontologia dos tropos, usa esse conceito de similaridade precisa, que no final é o mesmo, pelo menos eu não vi escrito, mas eu creio que seja o mesmo que identidade qualitativa. Então é isso aí. É isso aí para descansar a cabeça.